Primeiro é preciso dizer e pontuar que a OAB se organiza, a Ordem dos Advogados do Brasil se organiza como uma entidade de representação dos advogados, de regulamentação e da disciplina profissional e do exercício da advocacia, da ética profissional em favor da sociedade e pela defesa das prerrogativas dos advogados e se expande para além desse papel. E chega ao ponto de que, em momentos históricos cruciais no Brasil e no Maranhão, sobretudo quando o Estado de Direito e os direitos fundamentais estão ameaçados, como, por exemplo, no Estado Novo e na ditadura de 64 a 85, a OAB acabou desempenhando um papel fundamental para a defesa justamente dos direitos humanos e do Estado de Direito, sendo uma das protagonistas, tanto a nível local como a nível nacional, do retorno do país à democracia. Foi tão importante a participação da Ordem no processo de redemocratização do Brasil que, não à toa, é a instituição de representação profissional que mais vezes é citada na Constituição de 88, a qual foi otorgada, por exemplo, a prerrogativa de propor ações de defesa da Constituição perante o Supremo Tribunal Federal e perante os tribunais de justiça dos estados, quando há violação da Constituição dos Estados-membros da Federação. E a Ordem tem, ao longo desse tempo, feito jus a essa história bastante importante de defesa da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. Além da defesa das prerrogativas profissionais e da disciplina da profissão, para além disso, a Ordem é uma instituição da sociedade civil que exerce um papel fundamental para a garantia do Estado de Direito. Eu pontuaria, assim, dois momentos que eu julgo fundamentais. Quando o Brasil volta à democracia, ele estabelece como um dos direitos fundamentais da população o direito à assistência jurídica gratuita e integral aos pobres, aos necessitados. E os Estados-membros, eles demoraram muito a instituir as suas defensorias públicas. E aqui no Maranhão, sob a presidência primeiro do Dr. Raimundo Marques, depois do Dr. Caldas Góes, foi feita uma luta bastante intensa para a instituição da defensoria pública e depois para a garantia da autonomia da defensoria pública. Eu me lembro que eu fui designado pelo Dr. Caldas Góes para fazer a sustentação oral no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que visava vincular a defensoria pública ao gabinete do governador do estado, retirando a autonomia funcional e administrativa da defensoria pública do estado do Maranhão. E foi uma ação da OAB que garantiu que a Defensoria Pública do Maranhão tivesse autonomia e passasse a ser esse ente tão fundamental para a defesa dos direitos fundamentais da população empobrecida do nosso estado, um estado que é um dos mais pobres da federação. Além desse momento, aí eu destacaria um momento fundamental que foi vivenciado já na nossa gestão, quando a Prefeitura de São Luís majorou a planta de cálculo do IPTU em São Luís, elevando muito fortemente o valor do imposto e causando uma celeuma muito forte em São Luís, tendo a OAB do Maranhão, por seu conselho, através da nossa gestão, impetrado uma ação de inconstitucionalidade e obtido do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão uma decisão que reconheceu a desproporcionalidade da majoração do imposto e deu guarida ao pedido da OAB, feito não só em nome dos advogados, mas em defesa de toda a sociedade. Eu diria que em 6 anos de gestão é difícil a gente falar sobre tudo, então eu pontuaria alguns momentos em que a OAB teve grande protagonismo, não é? Um desses momentos foi a ação de inconstitucionalidade a que eu acabo de me referir.
Outro momento foi um momento de grave situação institucional no Estado, quando a Polícia Militar entrou em greve e ocupou a Assembleia Legislativa, prometendo dela não sair até que se estabelecessem as negociações. E foi aqui nesta sala, no gabinete da presidência da OAB, com a nossa mediação, a mediação da OAB, que nós conseguimos, de parte dos representantes do governo do Estado, que aqui se fizeram presentes, como também das lideranças do movimento encetado pela Polícia Militar, nós conseguimos mediar um acordo que pôs fim àquele momento, que gerou a desocupação da Assembleia Legislativa, sem que houvesse qualquer incidente de violência, porque eu me lembro muito bem que o Exército Brasileiro já havia cercado a Assembleia Legislativa e estávamos na iminência de um confronto. Mas isso, graças a Deus e mediante a nossa atuação como mediadores, não aconteceu. A gente conseguiu mediar um acordo. Outro momento que eu considero, além da ADI, do momento da greve das polícias, naquele momento foi a dramática situação carcerária do Estado do Maranhão. Houve várias rebeliões, houve uma em que mais de, salvo engano meu, 14 pessoas foram mortas e decapitadas em Pedrinhas. Houve um outro momento em que, por ordem dos conflagrados no presídio, houve incêndios a ônibus na cidade, com a morte de uma criança, com danos terríveis para sua mãe, para sua irmã, eu me esqueço agora o nome do cidadão que foi um herói naquele momento. E nossa atuação, nossa Comissão de Direitos Humanos e mesmo o Conselho da OAB, ele atuou muito proximamente em todos esses momentos, tendo um diálogo muito intenso com o poder público estadual, não é? E essa pauta dos direitos humanos sempre foi uma pauta para a qual a nossa gestão sempre teve um olhar bastante específico. Um outro momento que me vem à cabeça, que também foi crucial, é relativo a uma agenda permanente da OAB, cotidiana da OAB, que é a defesa das prerrogativas profissionais. Isso se dá todos os dias. Quem quer que tenha militância na OAB sabe que é uma batalha diária a defesa das prerrogativas dos advogados. E aqui em São Luís, no Maranhão, não é diferente. Então eu me lembro de dois momentos em que a defesa dessas prerrogativas teve que ser levada a um grau de muita determinação e de muita seriedade, de muito afinco. O primeiro foi quando o presidente da subseção de Santa Inês, o doutor Irandir Garcia, foi preso arbitrariamente pelo delegado regional de Santa Inês. E nós fomos, na mesma manhã em que ele havia sido preso, a Santa Inês e conseguimos, junto com os colegas da subseção de Santa Inês, o habeas corpus que garantiu a liberdade do doutor Irandir. O segundo momento foi quando a presidente do Tribunal de Justiça do Estado editou uma portaria, a portaria número 18 de 2014, que na prática proibia os advogados de terem acesso às dependências das secretarias das varas e dos gabinetes dos juízes, quando a lei assegura o livre acesso dos advogados como uma das suas prerrogativas. Nós tivemos que tomar providências junto ao CNJ, tivemos alguns embates com a direção do Tribunal de Justiça na época, tivemos mandados de segurança perante o próprio Tribunal de Justiça. Infelizmente, do ponto de vista legal, as nossas iniciativas não frutificaram, mas a gente fez a luta em defesa das prerrogativas do advogado, não é? Além de, claro, todo um conjunto de outras ações na ESA, e me lembro de um momento crucial na nossa gestão, que foi a implantação do processo judicial eletrônico. Havia necessidade de todo um processo de adaptação com a criação da certificação digital, o serviço que a gente conseguiu implementar na sede da OAB com o convênio com a FEComércio, com treinamentos e mais treinamentos promovidos pela ESA e pela Comissão dos Juizados Especiais na época, porque a implantação do PJE foi algo que provocou uma mudança radical no exercício da advocacia. Hoje todos nós já estamos adaptados a isso, mas no momento em que isso foi implantado, esse momento foi um momento de grande necessidade de adaptação. E graças a Deus nós conseguimos desempenhar um papel importante para isto.
Eu penso que nesse momento a OAB tem um papel fundamental, porque na minha forma de ver a conjuntura é mais um desses momentos em que o Estado de Direito no Brasil está ameaçado. Há uma certa visão da sociedade brasileira que flerta com o autoritarismo e que ameaça as instituições como o Supremo Tribunal Federal, como o Congresso Nacional, como a própria OAB. Eu penso que a OAB tem mais uma vez na sua história esse desafio. É importante ficar claro para a sociedade isto. E no bojo desse processo autoritário, há algumas formas de procedimentos judiciais nas quais as prerrogativas dos advogados mais uma vez são vilipendiadas. Até grampos em escritório de advocacia nos últimos anos foram realizados. Então, talvez esses sejam os desafios mais fundamentais da OAB nesses seus 90 anos de existência. De uma existência que, do ponto de vista histórico, é muito positiva para a sociedade brasileira.